Olá, estamos aqui abrindo mais um podcast com meu amigo Celso, podcast Além do Capacete, né, meu amigo? Isso aí, mais uma vez aqui no Além do Capacete, né? Hoje vamos falar sobre os lançamentos que está chegando no Brasil agora de junho até setembro, né, Zenha? Bastante coisa. Trouxemos aqui um amigo também do segmento motociclístico, o Márcio Santana, mais conhecido como Marcinho. Obrigado por ter vindo e seja bem-vindo, Marcinho. Obrigado a vocês pela oportunidade e parabenizá-los pela excelente iniciativa do programa e poder transmitir isso de uma forma reta e direta aos motociclistas, aos amigos das motos. Isso aí, então nós vamos falar dos lançamentos que já está acontecendo, né, Zenha? Aí nós temos aí na expectativa para a Morini 450, a CF Motos já lançou a 450, está chegando a Vogue também, Vogue, não sei como pronuncia. Vogue, né? E tem mais uma chegando também, né? Nessa categoria. A Vogue ela é um pouco maior, né? A Vogue, acho que ela é 900 ou 850, alguma coisa assim. 850, 900. Né? Você tá falando de motos aí de... a motorização que a BMW usa, né? Então vai vir muita coisa nova no mercado, a gente está com expectativa de valores mais abaixo, né? Já falei isso de uma outra vez, nós ficamos muitos anos no Brasil com duas marcas de motos. Então eu cheguei a usar a palavra refém, mas não é bem essa não a palavra, né? Só com duas marcas de moto. E o mercado abriu, hoje está chegando muita coisa aí, nós já temos no mercado nosso aqui hoje Royal Enfield, Morini, moto pequena, então nem se fala a quantidade de motos elétricas. Então tem esses lançamentos aí. Estamos aqui com o Márcio Santana, o Marcinho, melhor dizendo, né? Marcinho vai. Vamos na linha do Marcinho mesmo, que já comprou uma CF Motos, a Ibex 450, né, Márcio? Celso, eu comprei a CF 700. Foi a 700? Foi a 700, a CF Ibex. A Ibex. A Ibex. Eu fiquei nessa luta, nesse planejamento, durante conversas com concessionários durante 3 meses, tentando fazer essa aquisição, sonhando com a moto, com as qualidades, alguma coisa, e vislumbrando isso. Mas não é uma perspectiva fácil de aquisição e perante a parte comercial deles também. Acho que ainda tem algumas coisas a serem ajustadas para benéfico a todos que utilizam e pretendem desenvolver com a motocicleta e a marca CF nessa consolidação, nesse mercado novo, nessa introdução no Brasil. Um produto novo está chegando agora, né? Eu imagino, você como motociclista, a expectativa que você criou para ter essa moto na sua garagem, né? Bastante. Porque eu até brinco muito, né? Uma casa sem mulher e uma garagem sem moto é muito triste. Com certeza. E você me falou alguns detalhes numa conversa, nem era para... A gente nem tinha falado em falar em podcast nem nada, conversando, te chamei para perguntar sobre a moto, você falou que teve um contratempo nessa negociação. Eu até achei uma parte interessante que você falou que te mandaram para faturar uma moto para você em Curitiba, que era mais perto de Goiânia do que Piracicaba, né? Então, geograficamente, esse povo está perdido. Celso, bastante. Eu vinha nessa luta 3 meses de conversação, havia feito um contato em Curitiba uma vez e por estar mais próximo de Goiânia com relação a Piracicaba, optei por Piracicaba. Haviam me garantido a aquisição da moto com opções de cores, me deram todo o respaldo que a gente esperaria. Quando chegou um dia antes da live do lançamento do link, as concessionárias se antecederam a isso, geraram alguns links que estariam dentro dessa programação. Foi gerado para mim em Curitiba com uma conversa 3 meses atrás, antes de Piracicaba, e na hora que eu contactei o vendedor de novo, falou, você tá mais próximo de Curitiba do que aqui, então geograficamente nem a noção. Falei, vocês estão perdidos, os chineses estão voando. Então, a palavra, acho que nós temos a palavra, um comprometimento, a gente cria uma expectativa, uma esperança de adquirir aquilo, um sonho. E, assim, me deixou muito a desejar. O vendedor havia me falado que a CF que não era para comprar lá. Conversei com o gerente do grupo deles lá,
E depois de muita luta, consegui fazer. O pessoal de Curitiba foi muito bacana, honrou tudo que tinha. Havia mandado o Pix, me devolveram. E estou no sofrimento. Eu estou com a moto paga, eu sei que tem um processo interno de introdução das motocicletas dentro do país, mas na hora que você compra, você espera um respaldo comercial, uma tratativa, a palavra nossa, com comprometimento. Então, cada um dentro do seu quadrado. E, assim, foi bem divergente. E eu achei que era um fator isolado comigo. Ontem, pela internet, dando uma pesquisada nos sites de motos, eu vi alguns relatos similares ao meu e passando. Então, acho que a marca está chegando forte, tem um preço bacana, um sonho a todos, mas tem que juntar a parte técnica com a comercial, que isso gere. Acho que isso é um processo evolutivo, mas quando você faz um lançamento, você já aguarda algum posicionamento, já uma clareza de informações e de veracidade perante o que é proposto. Eu acho assim, entrando aqui na conversa, primeiro, Marcinho, eu não falei isso pra você, eu e Marcinho, a gente é amigo desde a infância, né? A vida inteira, desde a infância do Marcinho, né? A vida inteira. Eu sou mais velho, né? De exemplo, de amizade. De amizade. De corridas, sim, de kart. A gente correu junto de kart, campeonato goiano, campeonato brasileiro, né? Em Anápolis, né? Aquele sonho inicialmente que tinha. Foi muito bom, muito bom. Sobre a CF, eu acho que eles chegaram com um plano de venda bem agressivo em questão de preços, né? Sim. Preços assim que jogou o mercado lá embaixo, mas eu acho que não se programaram para o tanto que ia reverberar, né? Esse tanto essa questão do preço, e trouxeram aqui para a MotoGP, né? Uma moto, né? Você chegou a ver? Zé, eu fui no Mundial só para ver a moto. meu interesse, o tamanho do interesse da moto Sim. era tão... o meu grande interesse era ver as motos pessoalmente, poder ter aqui. Então, eu venho estudando isso há bastante tempo, lendo a respeito, pesquisando. E a hora que você acha, por exemplo, você compra um carro, você compra uma moto aqui, você tem uma agilidade no seu propósito. A partir do momento que você paga, você espera e tem seu bem adquirido. Isso é uma realização. Então, acho que está faltando um preparo como um todo na logística. Nós sempre que temos que respeitar o tempo, mas o cliente, o consumidor, fica naquela demanda, naquele desejo, né? No conhecimento da máquina em si. Nós dois, né, somos da mesma profissão, né? Nós dois somos corretores, né, de imóveis, né? Então a gente sabe o que é um cliente ali aguardando, esperando, sonhando, né, com a entrega do bem, que é voltando para a moto. E eu fui no MotoGP e vi ela, a vi, né? Eu a vi, e lá também tinha a KTM 390, mas essa aqui é a 700, né? Você não quer moto pequena mais, né? Eu dei uma olhada também, até quando eu cheguei no Mundial, na Chivia, na quinta, vi ele tirando a capa da KTM, da 390, uma senhora máquina. Mas eu coloco uma coisa na minha cabeça, quando eu não consigo aquilo, eu fico em cima. Sim. E era o sonho, como eu saí de uma moto, uma cilindrada menor, sim, tive a oportunidade com essa menor, fiz um passeio, até que o Celso está desenvolvendo isso agora, levando um grupo, fui para Atacama, criei uma paixão, voltei minha paixão de novo pelas motos. E esperava um respaldo de credibilidade, você achando que a coisa pagou o que você tiver. Você não tem noção da parte burocrática com relação dentro do espaço. Primeiro, dificuldade no faturamento, você pagar para gerar essa nota. Bacana. Depois de muita luta, conseguir, de muita cobrança, gerou a nota. Bacana, achando que já estaria num passo. Depois, no segundo passo, essa nota, como é uma motocicleta nova, introduzida no Brasil, ela tem que ser feito um boletim dela de informação dentro do sistema do Detran. Sim. E isso já foi um desgaste, mesmo que poucos, aparentemente uma semana, mas isso na expectativa para ontem, a gente já vai nesse trem. Depois do desenrolar da BIM, agora vem a questão do emplacamento. Tive contato dentro da concessionária e me procurei em alguns despachantes de Piracicaba. Me falaram que 1, 2 dias teria esse bem emplacado.
E, na realidade, hoje já tive contato na CF. Resumindo, estou com a moto, compro na expectativa, já fiz o seguro e não consigo pegar o bem. Então, isso é bem frustrante dentro da expectativa, que você acha que você está pegando uma coisa bacana, nós sabemos que vai mudar o cenário nacional com relação aos preços, Sim, igual claro. a concorrência com os carros os chineses, com a moto a mesma coisa, um produto de qualidade, uma coisa. Mas essa frustração, isso deixa o cliente muito insatisfeito, gera uma certa incredibilidade que ao longo desse processo que eles vieram, na tramitação disso, isso aí já teria que ser uma coisa já toda organizada. É para o consumidor final ter paz. A gente mexe com venda. Você quer vender o imóvel, você vai puxar, você vai fazer a escritura, o registro, você vai passar tudo para o seu cliente dentro de um prazo. Sim. Então, eu acho que não é nenhuma ansiedade, eu acho que é de obrigação e dever que nós devemos ter e da mesma parte ser compactuada. Igual eu relatei para o Celso, eu vi ontem relatos na internet bastante consideráveis com esse mesmo processo que eu tenho passado. Então, não é exclusivamente a uma CF. Eu estou falando uma CF como um todo. Sim. E assim, tem uma uniformidade de informações e de perspectiva. Você vai comprar uma marca X, você tem aquele trâmite. A gente saber o trâmite, saber os tempos, para não gerar esse desgaste conosco e nem ele conosco, porque isso perde a credibilidade como um todo. E porque vai brigar com marcas que já são tradicionais, né? Sim. Você vai brigar com a Honda, que tem, acho que ainda tem 80% do mercado, né, Celso? E a Yamaha, né? Que são marcas tradicionais que não tem esse tipo de problema, então eles têm que chegar Amparado. para conseguir ter essa credibilidade, que é o grande problema que eu acho Sim. que essas marcas vão ter. Principalmente essas marcas chinesas, né? Vai ter que trabalhar muito, né, amigo? Toda a história que o Marcinho falou aí, analisando friamente, faltou profissionalismo de quem vendeu para com ele, né? Faltou informação. Eu até falei antes da gente entrar no ar aqui que eu não sei o primeiro problema da humanidade, mas o segundo é comunicação. E faltou isso, porque se a pessoa que atendeu o Marcinho, que vendeu a moto para ele, ou o supervisor dessa pessoa, Márcio, nós vamos entregar sua moto no dia 20 de junho. Pronto, está resolvido. Ele vai cobrar no dia 21, porque o dia 20 é a promessa. Amanhã estamos resolvendo, fica como ele falou aqui, empurrando com a barriga. Sim. Você não sabe, aí você fica chateado. Eu conheço o Márcio tem pouco tempo. O Marcinho, ele é imediatista. Sim. Ele me ligou, queria alocar uma moto lá comigo. Minha história começou com você, na volta. Eu quero alugar uma moto. Amanhã eu vou aí. Meia hora depois ele estava lá. Não aguentei, eu vim hoje. Isso. A moto tá aí, tá aqui. Passa agora, deixa eu... Foi em casa, trouxe a esposa, vou alugar essa. Já foi embora na moto. Voltou, devolveu, acho que 2, 3 dias depois. Celso, como é que é o Atacama? Eu falei, assim, tal. Eu vou comprar uma moto dessa e vou lá, que foi uma Kawasaki 300. Dá para ir? Eu falei, dá. Eu fui de Saara, que é muito mais fraca, né? Mas ele foi com a esposa e... Ele foi com a esposa e bagagem. Então, e assim, eu falei, você vai quando? Ele falou, semana que vem. Aí no dia seguinte ele liga, Celso, comprei a moto. Então, ele é imediatista. Sim. E o brasileiro é imediatista. Eu falo que nós somos descendentes de índios, né? Porque índio não estoca comida. O índio, ele sente fome, ele vai lá no rio, pega o peixe e faz o almoço. Já na hora. Ele não faz uma lavoura de mandioca, ele planta os pezinhos de mandioca, porque ele é imediatista. E nós temos esse imediatismo. Sim. E quando se trata de moto, nós somos mais ainda, porque nós é somos uma válvula de escape, é uma paixão eterna. É uma paixão. Então, faltou esse profissionalismo. Foi o que eu entendi, tá? Estou falando o que eu ouvi, então eu não ouvi, eu gostaria muito que as pessoas lá da concessionária que atendeu o Márcio, lá de Piracicaba, entrassem em contato para explicar para a gente o que está acontecendo. Esse lance de BIM e tal, eu já vi isso acontecer em outras concessionárias e produto novo demorar, mas não é assim. Eu acho que eu estou entrando com um produto novo no mercado, eu tenho que ter profissionais que tenha isso tudo prontinho, tudo resolvido. É a minha opinião. É o correto a ser feito. Correto. Embora hoje nós temos uma escassez de profissionais muito grande, muito grande. Isso é a nível nacional. Eu falo muito também.
a matéria-prima mais difícil do mercado chama-se material humano. Mão de obra. Material humano. E tem aquelas pessoas que acham que são mais espertas, que só a mãe dele faz gente esperta. Que vem não com é conversa, assim. não é? A gente tem seriedade em tudo que a gente se propõe a fazer. A gente tem que ser realista. Ô, Márcio, a sua moto vai demorar mais 5 dias, mas pode ser um pouco mais. Não cria expectativa que amanhã está pronto, porque isso é desagradável. Amanhã eu vou pagar a moto, você não paga, ele deixou de vender a moto para outro. Ah, não, mas amanhã vai dar certo, você não paga de novo. Ele deixou de vender a moto de novo. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Você não pagou no primeiro dia, no segundo dia não pagou, você perdeu a moto. Acho que então, obrigações e deveres, uma coisa justa, nada além do que a gente queira isso. Você fala de obrigações e deveres, eu uso muito a democracia, que é um processo muito simples. Nós temos deveres e direitos. Sim. Nessa ordem. O seu dever você fez. Correto. Pagou. Sim. Tá? Aí você tinha o quê? Exigir seus direitos. Você cumpriu com o seu dever, não é isso? Celso, tudo que eu vou fazer, eu uso muito o senso comum. Como eu me sentiria no lugar da outra pessoa. Então, antes de qualquer coisa, se a gente se compromete, se eu tenho uma responsabilidade com você, eu tenho. E, primeiramente, te agradecer porque eu voltei para essa paixão graças a você, pela sua paciência comigo, o seu apoio, de me permitir, voltei, andei na moto, fiquei apaixonado e transcorreu dessa forma. Aproveitando esse gancho, eu vou te explicar mais ou menos como está esse processo dentro comercial. Eu dei uma resumida. Depois de 3 meses em conversa com essa concessionária, no WhatsApp, com a garantia, com várias coisas, um dia antes da live, o vendedor me falou, a CF falou para você não comprar a moto aqui, para você comprar em Curitiba. Então, acho que isso me ficou na garganta. Você ficou magoado, fiquei magoado, né? fiquei magoado. Te ignorou. Me ignorou e assim, a gente tem palavra, porque se ele me deu a palavra, ele teria que honrar. Era muito melhor, igual você me disse, a gente ter a transparência de falar a verdade e de ser correto com as coisas. Eu não satisfeito, fiz uma reserva em Curitiba, liguei para o gerente responsável da marca como todo do grupo deles. E eu relatei isso, ele falou, Marcinho, desculpa, perdão. Eu falei, amigo, eu preciso que você me fale o que foi proposto. Com muito custo, no telefone eu consegui. Então, assim, não foi dentro do processo, aquele rito que a gente vê transparecendo perante live, perante a expectativa, aquela mídia ali, os processos internos não foram coerentes. Graças a Deus, consegui, mas eu sei o tanto que eu lutei e não precisaria, que basta uma simples ligação, uma coisa... Um desgaste que poderia ter sido evitado, né? Com certeza. E, assim, por 2 momentos você disse que elogiou o pessoal de Curitiba pelo profissionalismo, a seriedade, né? Isso é muito legal. E essa conversa que a gente está tendo aqui, nós vamos mudar ela daqui a pouco, vamos falar de produto, o seu caso eu acho que está legal. Eu gostaria que a hora que estiver pronto, estiver no ar, você mandar o link do nosso podcast para o vendedor que te atendeu, mandar o link para o gerente dele também, para que eles possam nos relatar, para a gente não ficar ouvindo só um lado, ouvir eles também. Sim, e o intuito, Celso, não é falar A, B ou C, não é isso. O intuito é que todos os clientes, todos os consumidores não passem por isso, que tenham um processo, que isso sirva como uma introdução perante o processo, mas que eles se profissionalizem perante isso e que tudo transcorra bem, como você espera, que você falou que tem 2 marcas grandes, que nós sabemos que gera o mercado, que eles vêm com a qualidade que eles têm, com o preço agressivo que vem, mas não só isso não é, a gente precisa do coração e do sangue. Então que essa junção seja feita e que as outras, irei passar o link a eles, irei passar tudo e espero conseguir pegar o mais breve possível essa moto, que eu não estou aguentando. Nós queremos ver. Você está sem moto, mano? Estou sem moto, estou sem a válvula de escape, amigo. É muito ruim, né? É péssimo, é o que é a luta que nós temos, o cotidiano nosso. A válvula de escape, eu saio, dou uma voltinha ali, eu volto feliz aquilo. Então, eu estou sentindo falta e eu sou muito ansioso e isso tem me acarregado mais e mais transtornos. Então, assim, era uma coisa que não necessitaria. Um processo assim,
lisura e transparência. Eu também tô passando uma fase sem moto. Rapaz, mas tá difícil, hein? Fala não, Zenha. Nossa do céu. É uma... é um sofrimento, amigo. Tá complicado, meu Deus Pai, do céu. não existe nada tão bom quanto a moto, as amizades que a gente faz, os Isso. conhecimentos que a gente tem, os lugares por onde a gente passa. É indescritível, não tem imagem, não tem foto, nada que consiga relatar o que é aquela vivência de liberdade, de expectativa, de superação, de vitória. E então, assim, ficar sem moto não é fácil, não. Eu falo sempre assim, né? Que a moto ela é viva, né? Ela não fica em pé sem você, né? Você tem que estar ali lutando contra a gravidade, sabe? É uma coisa que você tá participando, não é igual o carro, né? Carro ali, você tá sentadão, tá de boa, ar-condicionado. Vento na cara, liberdade. É liberdade. Sensação térmica. Nem que seja assim, para ir ali em Pirinópolis, para ir em Caldas Novas. Aqui, sabe? É o alívio, nossa, graças a Deus, da gente sair, a gente recarregar e a luta nossa continua de fazer. Mas isso aí eu sei que vai ser superado. Não, eu vou conseguir. Com certeza. Não tô no intuito de criticar, de falar nada. Meu intuito é de potencializar, fortalecer, dar uma sugestão positiva no que tem, que as pessoas não passem, que nas próximas segundos lotes, terceiro, que vier à frente, junto às demais marcas que estão vindo ao mercado nacional, que já venham com esse processo todo formatado, todo organizado, com lisura e, assim, tranquilidade. É que o Celso reforçou. Transparência, comunicação hoje é tudo. Certo. Eu acho que eu fiquei da moda antiga, eu acho que um fio de bigode da gente vale mais do que tudo, não é um papel, não é alguma coisa. A partir do momento que a gente dá uma palavra, a gente tem um comprometimento irresponsável. Se vira. Se vira. Senão não dá a palavra. Senão não dá a palavra, exatamente, que a palavra assim nossa mesmo, tem. Né? Essa parada do fio de bigode, né? Isso é da época do meu avô, e olha que eu já estou com quase 70 anos. E nós temos que ser no fio do bigode, porque cabelo a gente não tem, né? Careca feliz. Careca feliz. Agora entrou mais pro lado da brincadeira, né? Hoje eu ainda falei isso. As pessoas não sabem o quanto tempo a gente demora para construir uma careca, né? Sim. É fio a fio, cara. Não é assim do dia para noite. Uma careca demora, né? E eu tenho muito orgulho da minha. Pareço com a minha família, dos meus filhos, dos meus avós. Então isso aqui é meu cartão. Esses desgastes que a gente tem é o que provoca isso. Sim. Isso é automático. É mais uns fios de cabelo que a gente perde. Ou ficam brancos, né? Ou ficam brancos, também. Amém, né? Eu tô tão careca assim, não. O que a gente quer que a situação seja resolvida, que o Marcinho vai lá em Piracicaba, busca a moto. Já, vamos ver, deve ser a primeira a chegar em Goiânia, 700. Então, já vai ser um produto novo pra gente. Vamos estar... avaliando a marca, nós não estamos criticando, nós estamos comentando algo que aconteceu, e se entender como crítica, que entenda como crítica construtiva. Essa é a ideia. E meu intuito é elogiar a marca, tanto é que eu coloquei um sonho, eu olhava todas as motos, nenhuma me servia. Eu quero essa, eu te falei isso várias vezes. Então, o que tem não é uma crítica, e sim uma coesão que seja aprimorado o que está errado. Vou mais uma vez falando do imediatismo do Marcinho. Ele foi lá na loja: Celso, quero vender minha moto, que era a Versys 300. Sim. Eu falei: espera um pouco que eu vou ver. Ele foi embora. Eu liguei para ele e falei: Marcinho, hoje não vai dar porque eu estou sem caixa. Aí no dia seguinte apareceu um cliente querendo a moto. Eu liguei para ele: a moto. Eu falei: já vendi. Mas eu ainda falei para ele: é o corretor, né? Sangue de corretor, né? Não dá para esperar. Eu falei: pô, vou... Em vez de eu pagar o preço de loja, apareceu um cliente querendo a moto, né? Já liguei para ele: não, já vendi. Falei: tá bom. Não foi nenhuma surpresa para mim. Minhas coisas é para ontem, Celso. Eu sou muito imediatista, tento ajudar a todos que possam e ter. E essa é a melhor coisa: a gente planta, a gente colhe. Mas eu sou assim com minhas coisas. Se eu tenho uma palavra para vocês, pode ter certeza que eu vou honrar aquilo e vou fazer dessa forma. Então a gente espera isso. Eu não estou criticando ninguém, nem falando. Eu estou... Somar, que é uma marca maravilhosa. Estou apaixonado na marca sem nunca ter andado na moto, mas sofrendo com tristeza com relação a isso. Essa expectativa que a gente cria num produto novo, ele é muito interessante. A gente quer ter
é o que você falou, eu quero ter. Obrigado, Zé. Eu tenho um projeto de fazer a Ruta 40 em novembro, mas a Ruta 40 todinho, 5.200 km. Eu quero uma moto menor, eu não quero 1.200, 1.250. Eu estou com vontade de fazer numa 450. E a primeira da lista é a CF. Sim. A segunda é a Morini. A que não vai ser é uma outra 450 que tem no mercado. Não vou falar. Então, e tem uma outra 450 chegando também, que eu acho que não vai rolar. Então, eu tô entre essas duas motos, 450, porque é uma viagem mais longa, mais desgastante, e com a minha idade eu preciso de uma moto mais leve, que nós vamos pegar altitudes, nós vamos pegar muito trechos de rípio, uns off-road mais pesado. Dá para ir com a moto maior? Dá. Mas a menor é mais divertida. Mais divertido. Mais divertido. Mais leve, menos esforço. Exatamente. Até mais segurança perante o rípio, esse tipo de... É exatamente isso. Ô Celso, falando sobre as 450 do mercado, as que têm e as que vão ter, a gente tem aí a CF, né? A Morini 450. É uma que você não pode esquecer, é a BMW. A GS 450, que G450, promete né? chegar... G450, né? Que promete chegar com o preço lá em cima e com a tradição da marca, dois né? cilindros, né? Não, com preço lá embaixo e com a tradição da marca. Voltando, o G e GS, porque as de um cilindro da BMW é G. É G. De 2 cilindros é GS. A G é antiga, né? A de Enduro, 650. né? eu não sabia. Ainda tem a da Royal, né? Da Royal. A Himalaia. E tem, não 450, mas uma moto que tem... Eu já andei na Naked, e o motor é o mesmo, que é a da KTM, que é uma mono, mas é um motorzinho que empurra muito, viu? Empurra muito. Então, assim, você vai ter uma escolha aí bem difícil. Até repetindo novamente, já falei isso em outras ocasiões no nosso podcast Além do Capacete, né? Como nós vamos além do capacete, né? Não é só pôr o capacete e andar. Essa faixa de motos, essa lacuna que estava aberta, está sendo preenchida agora, vem um crescimento muito forte, que é chamada as pequenas aventureiras. Ele já pegou uma média. Mas não precisa ser uma Big Trail e nem uma Maxi Trail. É uma Trail. Sim. Uma moto de 700 cilindradas, essas de 400 vai atender os velhinhos como eu, a meninada que está começando, vai atender uma gama de pessoas muito ampla dentro do nosso mercado. Um dos maiores mercados em crescimento do mundo é o de motos no Brasil. Então, nós temos um problema muito sério de valores. Não, a moto é cara. No outro podcast que nós fizemos lá na Morini, teve cliente falando, mas com esse preço não dá, que não sei o quê. Nós temos que entender que o fabricante, ele quer vender. Ele não põe a moto... A Yamaha começou com preço alto, baixou o preço, né? Da P700. Quase 10 mil. Quase 10 mil. Fantástica a moto. Fantástica a moto. Então, isso aí talvez seja uma tomada de decisão errada. Mas nós temos que ver nossa carga tributária. Eu comprei uma moto de 40 mil reais para a locadora. Foi 14.720 de impostos que vem na nota fiscal. Por que nossos impostos não poderiam ser um valor mais justo para mais pessoas ter oportunidade de ter uma moto dessa? Então, você imagina, quem compra uma moto 150 para o trabalho, que custa 20 mil, ele vai pagar 8 mil de impostos? 7 mil e pouco ele vai pagar de impostos? A carga tributária é altíssima. É muito alta. Então, nós temos que entender, o fabricante deve mexer no preço, igual a CF está fazendo, vir com um preço melhor. Como a Morini, eu acho que tem preços excelentes, mas nós temos que cobrar nossos governantes também. Nós temos que exigir uma carga tributária mais honesta. E que deixe mais competitivo e possibilidade, maior número de pessoas de adquirir, de não sentir explorado. Você deu um exemplo de 40 mil, 14 mil de carga tributária. 14.700. Até eu vou pegar a nota fiscal e vou conferir, mas eu tenho 98% de certeza que foi isso. 14.720, uma moto de 40 mil. É muito dinheiro. Então, se o nosso governo fraciona isso, vamos falar um número justo, 6% de impostos
para todas as motos. Ele vai arrecadar muito mais, mas muito mais. Com certeza. É a conta de papel de padaria. Não precisa ser economista para entender isso. E você aumenta o índice de empregabilidade com relação a funcionários, ao posto. Então, isso vai gerar um processo, diminui o transporte público e isso aumenta como todos além. Então, isso é uma coisa que deve ser analisada com carinho e ter uma coisa que o governo possa ajudar realmente e queira ajudar quem necessita. Sim, não tenha dúvida. Agora vamos lá, pergunta aqui pro Marcinho, legal. Motociclista imediatista, pilota rápido para chegar logo ou vai apreciando a paisagem sem pressa? Vou apreciando a paisagem sem pressa, com bastante cuidado, que o maior bem é o nosso e ali é o momento de ter. Então, com responsabilidade e sem pressa e chegar no objetivo final. Outra pergunta aqui, Zé, uma pergunta mais técnica. Eu já vou te fazer o que o Marcinho falou. Essa tranquilidade, essa paz, esse sossego, a gente só consegue em cima de uma moto, apreciando a paisagem. Se a gente sai para trabalhar, é diferente. Sim. Aí a gente vai de carro, né? Que a gente não faz parte da paisagem mesmo, né? Então, é bem assim mesmo. A gente aprecia a paisagem, gosta de parar, tirar foto, provocar quem não viajou com a gente, né, Márcio? Sim, faço. De vez em quando amigo vai viajar, eu falo, se manda foto, eu te bloqueio. Zenha, a pergunta aqui, como fica a disponibilidade de mão de obra mecânica para essa grande variedade de motos? Eu acho assim, né? Como essas motos estão chegando agora, vai ser concessionária, né? Apesar que a motorização, por exemplo, da Morini e da CF é a mesma, né? O restante eu não sei. Mas uma coisa que as fábricas chinesas e as fábricas têm que lutar para ter ainda vai ser ter credibilidade, confiabilidade. Como é que vai ser essa moto daqui 5 anos? Como é que vai ser o mercado de revenda dessa moto? Que é uma coisa que as fábricas de carro já estão sentindo, né? Como Sim. a BYD, a GWM, né? Conseguem vender com facilidade o carro novo, mas o carro usado, eu acho que ele cai mais do que o tabela FIP. O Honda, o Toyota da vida, né? O GM. Mas eu acho que no começo vai ser na concessionária mesmo. Né? Já é uma característica nossa do Brasil, né, Zenha? De, no período de garantia, frequentar a concessionária, depois sair. Mas as oficinas mecânicas hoje, não de concessionária, elas estão atualizadas. A maioria delas. Ainda tem aquele que tem embaixo da árvore, que não tem nada. Mas hoje você tem que ter o quê? Um scanner, né? Sim. Um notebook. E é tudo eletrônico, então é tranquilo. Mas é uma questão primordial, por exemplo. Nós ainda não temos, contemplados ainda, vai vir a Goiânia, não temos isso. Com relação à revisão, às oficinas, Sim. Como vai proceder isso? Porque a gente compra, você quer uma garantia, a gente não está esperando um problema, mas se houver, você ter. Então, acho que isso aí vai ser um ponto de interrogação ainda. Ainda tem. O seu caso, por exemplo, a sua revisão de 1.000 quilômetros. Deixa eu fazer só uma adenda aqui, porque eu fui proprietário da Sangyong, um caminhonete sul-coreano. Foi você? Fui eu que comprei, sabe? Então, assim, a fábrica saiu do Brasil. A fábrica saiu do Brasil completamente, deixou a gente na mão. E aconteceu isso aí, ó, que vocês estão falando. Não tinha concessionária mais, não tinha peça mais. A minha caminhonete quebrou o câmbio. Então, assim, não tem ainda, né? Os mecânicos especialistas na marca ali, que é os caras que ficam recomprando caminhonetes, desmontando e vendendo pra gente por uma fortuna. Então, eu acho assim, a marca não saindo do país, fazendo um negócio sério, ficando aqui, tendo peça para fazer reposição, aí vai. E com o tempo vai ganhando. Eu acho que dentro desse adentro, a CF veio antes do lançamento das motos, acho que fez o caminho correto. Introdução das peças com 35 mil peças, dobrou o estoque, para não transcorrer o que nós vivenciamos. Sangyang, com o exemplo da Jack também, que tinha aqui, Sim. os carros depois abandonou.
A Índia Motos ficou 1 ano e foi embora. A Índia. E lindas as motos da Índia. Né? Lindas. E deixa, então, é isso aí. Eu acho que eles começaram pelo caminho correto. De ter peças, de ter uma credibilidade, mas não só as peças com relação à oficina e manutenção, reparo das motos nessas revisões. Vamos ver como é que vai ser esse processo ao longo. O que eu ia falando, que o Zé te cortou como sempre. o adeno. A primeira revisão, com certeza, é 1.000 quilômetros, que é aquela que vai fazer. Você vir de Piracicaba rodando com essa moto, você já vai rodar 800. Celso, vou ter que ficar... Rodando por lá. O que é isso que nós estamos falando de relação a vendedor? Vendedor, conversas paralelas, chama garantido. Que eu conseguiria um óleo, um filtro, uma coisa eu faço da minha de confiança, lá com os amigos nossos, lá da Kawasaki, aqui, vim me informar. Depois mudou. Eu vou ter que tocar a piorra lá em São Paulo para dar os 1.000 quilômetros para mim voltar lá antes de vir para Goiânia. Então, mas foi me adiantado que eu teria um processo de óleo e filtro que teria validade. E depois da galinha morta sacramentado, é necessário fazer aqui. Então foi uma surpresa para mim com relação a isso tem também. Tem que ser, não tem como. E a segunda revisão, você sabe de quantos mil? 5. 5? 5. Então você tem uma com 1.000 e depois outra com 6. 4.000 quilômetros só. 4.000 só. A primeira 4.000 só. Aí depois passa 10 e sucessivamente. Entendi. Então essa primeira, as duas primeiras 1.000 e 5. E mas aí é até legal, porque aí já dá para você fazer um passeio, né? Eu vou fazer revisão lá em Curitiba. Aproveita o útil ao agradável. O útil ao agradável, legal. Outra pergunta aqui, você acha que a porcentagem de IPVA de moto de alto valor deve ser maior do que uma moto popular para beneficiar a mobilidade? Não. IPVA já é injusto. E o nosso de Goiás é o mais caro do Brasil. Eu falo pelo seguinte, não se tratam iguais de maneira diferente. Se é 3,5% que nós pagamos em Goiás, para todas as motos, é para todas as motos. Se for baixar para a moto menor pagar 2%, tá separando. Sim. Tá? Então, é a lei de Cristo, não se tratam iguais de maneira diferente, tem que tratar todos iguais. Eu voto igual o que anda de moto pequena, eu voto igual o que anda de moto grande, eu pago impostos iguais. Sim. Então, os meus direitos têm que ser iguais. Os meus deveres são iguais, por que os direitos não? Então, hoje nós estamos falando um pouco de política aqui também, né? Que a gente vai além do capacete mesmo. Então, não é justo. Isso eu acho que não seria uma coisa legal. Tratamentos diferentes para iguais. Essa é a minha opinião, não sei a de vocês. Não, se você for dar um sinal, você vai pagar a mesma multa com a 150 que com a 1.600, não vai? Então, né, eu concordo com você. Eu concordo também. Eu acho que isso é uma coisa igualitária. Se é para um, é para todos. Não tem um sistema destinatório. E isso que eu acho que traz benefício a todos e não restrito a isso. Entendendo o lado, mas vendo o lado da categoria geral. É verdade. Como estamos de tempo aí, produção? Não pode ir não pode ficar muito longo não. 38 minutos, já está chegando no fim, não pode ser muito longo não, né? Bom, pessoal, já falamos aqui de impostos, de motos, de perrengue que o Marcinho passou aí para comprar a moto e não pegou a moto ainda, já falamos de lançamentos. Nós tivemos o MotoGP aqui em Goiânia, né, Zenha? E depois que passou o MotoGP, nós não falamos mais do MotoGP. Vocês falaram aqui hoje que vocês foram lá para ver a CF Motos. Ele KTM. Foi especificamente, né, para ver a CF Motos, que já rolava uma paixão antes de conhecer. Você falou da KTM. Eu trabalhei no evento, então eu não tive oportunidade de entrar lá e passear. Eu fiquei os 3 dias trabalhando, que eu estava transportando o pessoal da Ducati, que a gente tem a agência de viagens e tem uma van de passageiros. Então, o acesso que eu tinha era muito restrito e o tempo era curto, né? Então, eu não tive oportunidade de ver, não vi a corrida também, vi na televisão. A Moto 2 eu assisti em casa. Fui em casa almoçar e assisti na televisão. Deu esse tempo.
Teve muitos comentários positivos sobre o MotoGP, Zenha? Teve alguns negativos também. Teve gente criticando a pista, que teve aquele imprevisto lá, que afundou a pista, o asfalto desfazendo. Isso acontece em todos os lugares. Já aconteceu em outros, já aconteceu, se eu não me engano, em Phillip Island, na Austrália. Domingo agora, em Mônaco. Agora. Domingo. Mas isso foi de Fórmula 1, Fórmula 1, mas é Mônaco? Quantos anos tem corrida em Mônaco? Corrida de rua. Então, foi o primeiro, depois de muitos anos fora. O asfalto do autódromo está sendo removido, estão construindo um asfalto novo. Com certeza, os erros que tiveram nesse primeiro GP vão ser corrigidos para o ano que vem. É lógico que vão ter outros, ninguém consegue fazer 100%, né? Não tem como. Aquela série de acidentes que teve lá na Espanha, no MotoGP, acontece. Teve agora, no último também, teve acidente também grave, sim. Mas foi uma falha de piloto, né? Sim. Então, organizar evento não é fácil. E num país como o nosso, onde as coisas são feitas meio nas coxas, né? Pode-se dizer assim. Eu acho que não é nem um vocabulário chulo isso. Eu acho que tá bom demais. A gente tem que incentivar, tem que melhorar. Eu achei que a organização, a parte operacional, o deslocamento para o autódromo, para mim, ficou muito boa, muito tranquilo. O transporte público. Estou falando os pontos positivos que eu vi. A segurança, então, nem se fala. Sim. Todas as polícias de Goiás estavam lá, GRAER, aquele polícia penal, foram presos lá 32 foragidos da justiça pelo reconhecimento facial. Então foi muito bem organizado. Eu até brinquei, né? Eu nunca vi tanta polícias diferentes no mesmo local. Falei, tá faltando Thundercats, He-Man, os Power Rangers, tava tudo lá. Então, em termos de segurança, 100%. Mais uma vez, o nosso estado mostrou que segurança, nós somos bons, né? Não só segurança, assim, desde o começo eu falei antes do MotoGP, eu falei assim, ó, esse é um ano de aprendizado, é aprendizado para a polícia, é aprendizado para a prefeitura, é aprendizado para o governo, é aprendizado para a própria organização da MotoGP, como é que funciona no Brasil, que faz muitos anos que, acho que a última coisa foi em 2007 lá no Rio. Então, assim, era um ano de aprendizado, né? E os incidentes que aconteceram, aquele buraco na pista, o asfalto soltando, isso aí acontece. Tava falando aqui, Mônaco, Mônaco acho que é corrida, tem 80 anos e tava soltando asfalto esse final de semana. Mas é circuito de rua. Tudo bem, mas tem 80 anos que corre no circuito de rua. E essa questão de segurança, até tem um fato que aconteceu com o Marcinho, que eu não sei se era brasileiro, Marcinho, era brasileiro ou goiano? Foi no Goiano. Goiano. Você tem uma noção como é que a coisa ainda é insegura. Os mecânicos, o pessoal da família, ficava todo mundo ali em volta da pista, né? E um mecânico, um dos molequinhos rodou lá, Marcinho era molequinho ainda, e o mecânico foi pular, né? Foi atravessar a pista e você vinha, né? Me bateu no braço esquerdo, tive a fratura exposta, desmaiei com o pé no acelerador e... Bateu no muro. Bateu no muro e tive mais 3 fraturas expostas. Então, como era hoje e o processo que a gente tem. Nós não deixamos... Nossa, foi feio, Marcinho. Foi 10 meses de cadeira de roda, tudo. Só eu sei o que eu passei, mas Deus é vitorioso e nos dá. E com relação ao MotoGP, acho que nós estamos de parabéns. Parabenizar o Beto, cara, a dedicação do Beto, o que ele fez perante o autódromo, que transformou o autódromo, que a gente tinha o autódromo, tá lindo, com aquelas ervas, sistema da área de escape muito bacana. O Celso reafirmou, o negócio de transporte foi fantástico. Foi bom. O que tem. Então, são mínimas coisas que você diz para a gente ir melhorando, mas está de parabéns a cidade recebendo apoio, a segurança que nós tivemos, parece que no transcorrer do Mundial, um roubo de um celular, com tanta gente, então nada. E assim, então assim, eu acho que isso veio, o Mundial a cada ano que passa vai se aprimorar, Goiânia absorveu como a casa do motociclismo, das pessoas virem daqueles Mundial que tivemos antigamente, Tamandaré, ficava aquela loucura, tudo. Era uma coisa. Então, no seu contexto, né? No seu contexto. E hoje em dia as coisas vêm mudar. Então, acho assim que nós estamos de parabéns, tanto a parte governamental, parabenizar especialmente ao Roberto Boiter, do que ele desenvolveu, o que ele fez, toda a equipe como um todo. Eu sei que ninguém é sozinho, a gente
unir as forças em prol do bem maior que é o motociclismo. Não, foi muito bom. Quem reclamou de transporte é porque não conhece, por exemplo, uma Fórmula 1. Não, entendeu? Que aí você vai saber o que é ficar 3 horas dentro de um ônibus, entendeu? Aqui você pegava um ônibus ali, 15 minutos você tava dentro do autódromo. Você tava na porta do autódromo. O pessoal tava reclamando. Eu fui assistir o GP de Mugello, eu andei 3 quilômetros a pé para entrar no autódromo. Aham. Para entrar no autódromo. Isso. E sem reclamar, feliz da vida. O pessoal tava descendo no portão. No portão. No portão. E gente reclamando, tava muito bem organizado. Eu falo que tava muito bem organizado porque eu tava com a nossa van de transporte lá, junto com os ônibus. Eu via, chegava, enchia, embora já tinha outro na fila. As coisas então, organizadas. funcionando muito rápido. Mas crítica sempre vai ter, né? Teve algumas críticas que eu achei, assim, bem fundadas, né? Pessoas falando, por que não fizeram igual a Interlagos? Fazer o quê igual a Interlagos? Ficar 3 horas no ônibus, igual o Zenha tá falando? Celso, eu de moto eu fui em 10 minutos. Saí da minha casa de moto, foi super tranquilo, já parei perto do portão, maior facinho já dentro. Então, assim, além do transporte público, as motos acho que foi um grande diferencial de ida ao Mundial. Eu fui numa facilidade tão grande que assustei. Rapidinho já cheguei, parei, desci em frente. Vocês estavam falando do Roberto. Roberto, você está devendo a visita aqui para nós, tá? Já vou te convidar aqui. Você já falou, Roberto. No ar. Agora eu não vou convidar mais não, agora eu vou intimar. Roberto Boetter, né? Eu sempre falo que hoje nós devemos muito ao Roberto o autódromo que a gente tem. Sim. Nós corremos lá em 2006, 2007 até 2012, né, Zenha? Foi. Até 2012 a gente não tinha banheiro para usar. Os boxes era coisa imunda. Eu chegava lá sábado de manhã para treinar, eu levava vassoura, balde, sabão para lavar os boxes, porque tinha o seu Geraldo que cuidava. Seu Geraldo de Harley. O seu Geraldo. Seu Geraldo, demais. É especial. Seu Geraldo. Demais. Morava ali embaixo da torre ali. E a gente sofria, e a gente divertia pra caramba. Muito. Outro dia eu mandei Teve um cartaz de corrida que o Beto pôs a minha foto nele e tal. Eu mandei ele, tempo bom. Eu falei, bom e divertido. O autódromo não tinha a estrutura que a gente tem hoje, a gente divertia pra caramba. Então, Roberto, parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho. Você não é só um desportista, não. Você é um apaixonado pelo esporte e motociclismo. É verdade. Roberto é uma figura aqui, né? Do nosso estado. Querido. Mundial. O Roberto não tem nem que falar. Eu devo muito ao jet ski que eu desenvolvi na minha trajetória no Transcorrer ao Beto, porque o Beto fazia as provas, era o nosso companheiro, sempre incentivada. E a gente orgulha de ser o Beto, porque é a gentileza, a humildade dele, uma pessoa. Então, Beto é uma pessoa de ouro e está de parabéns no que ele se propôs a fazer, que ele conseguiu, junto à sua força, a modificação do autódromo, benefícios a todos. Acho que nós vamos ter um sul-americano de motocross aqui. Vai ter, Vai então... ter agora em julho o brasileiro e o goiano, mas não vai ser no autódromo, um pouco à frente, né? Mais próximo, quem é da região que está mais próximo ao cemitério ali. Naquela área ali do... Eu acho que na área em frente. Em frente, eu acho. Não, é para ser do lado do cemitério lá. Eu acho que é onde estava tendo o estande da AgroShow. Capital. Eu não tenho muita certeza, não. Mas me falaram que ia ser do lado... Parece que fizeram as ruas lá para fazer outro condomínio fechado. Em Goiânia, quem não é daqui, não sabe, é a cidade dos condomínios fechados. Vai ser uma praia ali em frente ao autódromo. A praia... Sim, do Flamboyant Urbanismo. Ontem mesmo eu estava no Flamboyant Urbanismo, lá estão falando, mas assim, eles nem mostram o projeto ainda. Uhum. Já estão vendendo lotes lá. Na realidade, já tem 2 amigos que já compraram os lotes lá. Então, o projeto lá é consolidado e... Bom, pessoal, tá vindo mais uma pergunta aqui. Vou esperar ela chegar. Parece que foi abortada a pergunta. Não foi não. Vamos ver aqui. Vocês se divertiam no passado porque eram novos? Ponto.
Agora o joelho e as costas não aguentam ficar em cima de uma moto por muito tempo? Bom, vou responder por mim. Aí cada um responde por vocês. Eu não aguento ficar por muito tempo em cima de uma moto, não. No máximo 1.000 quilômetros por dia. Mais que isso não dá, porque eu tenho que parar às 5, tomar um banho, pôr uma bermuda, um chinelo e tomar cerveja. Não faço essas proezas mais. No máximo isso. 6 horas da manhã eu estou pronto para rodar mais 1.000. Então, mas problema de joelho e de costas ainda não tive. Já tive outras dores. Passar num buraco, o coração dói pra caramba. O bolso, então, nem se fala, né? Que é a parte mais sensível do homem. Então, por mim, eu não sei o Zenha e o Marcinho. Eu vou falar por mim, assim. Vou te contar a minha última, que a última viagem que eu fiz foi no Carnaval. Eu saí lá do Tocantins, lá próximo a Palmas. Eu vim sozinho, tava solitário. Eu fiz 3 abastecimentos. Eu abastecia com 250, né? Eu abasteci 250, 500, no 750 que eu desci da moto. Eu só abria o tanque, mandava botar gasolina, pagava e ia embora. No 750 eu falei, não, vou tomar um café, tomar um Gatorade, alguma coisa. E rodei mais o restante, que deu quase 1.000 para chegar aqui numa tocada só. Então, acho que não senti dor, não senti nada. E senti raiva quando eu cheguei em Goiânia, porque eu queria continuar. Falta muito chão. Eu acho que dentro dessa ideologia também, acho que o correto é a gente sair, andar no máximo 1.000 e separar durante o dia, com segurança, ter um aporte seguro, descansar, refazer energia, a gente volta. Capacidade, a cabeça da gente, o corpo, eu posso, eu quero, eu consigo na cabeça, mas a gente tem que respeitar. E acho que o correto é isso mesmo, sair cedo, andar enquanto tem sol, para com segurança, você descansa e no outro dia volta a empreitada. Não cansamos não, porque moto é um prazer, você não cansa, você tem amor ali. Eu sou o mais velho de todos vocês, eu vou falar algo que vocês já devem estar percebendo também, mas a idade chega, o reflexo diminui. O seu cérebro sabe o que fazer, mas o corpo não responde a tempo. Aquela frenagem rápida é mais lenta. Sim. Isso aconteceu comigo, comecei a perceber isso com 47, 48, e eu estava correndo ainda no Supermoto, que eu corri até os 56. Eu já percebi esse retardo. Vai diminuindo. E a maior parte dos acidentes acontece no fim do percurso, porque você está cansado. Então, 5 horas é meu limite. Porque você pega aquela luz que ofusca, já não enxerga bem. Os reflexos mais retardados. Então, o perigo aumenta. Isso aí a gente vai aprendendo. Porque eu preciso andar muito de moto ainda. Então, eu tenho que ter esses cuidados comigo. Eu escutei seus conselhos, Celso, que sempre vou lá trocar uma ideia com você, conversar. Eu vou adquirindo aquilo de experiência. E tudo que você me fala... por exemplo, com relação a isso de sair cedo, parar, você que me orientou, com relação à viagem que eu fiz, você que me proporcionou, me dando a esperança que era possível, que teria condição. Então é muito bacana a gente ter esse privilégio de absorver coisa com amigos que têm conhecimento e que já leve aquilo como experiência para a gente. Então isso aí é muito bacana o que você falou com relação da gente ter esse reflexo, tudo, que você já está cansado e a hora que você... relaxa. Então, Exatamente. Atenção até descer da máquina. E dividir experiências, principalmente dividir conhecimentos, quando é para ajudar, é muito bom. Eu falo Sim. que eu aprendo todos os dias. Sim. Às vezes eu aprendo o que eu não devo fazer também. Então, eu estou sempre pronto. O pouco conhecimento que eu tenho, que eu posso compartilhar, eu faço isso com o maior prazer. Não, eu ia falar uma coisa aqui que é engraçado. Você, quando você aprende a dirigir, você vai dirigir um carro, você é motorista. Você só é alçado a piloto quando você pega pelo menos um kart. Aí você pega um kart, uma Fórmula, um turismo, aí você passa a ser piloto. Agora a moto não. A moto, a hora que você monta, né, na primeira moto, você já é piloto. Você sabe numa moto para pilotar, né? Para pilotar, você não vai dirigir uma moto, né? Você vai pilotar uma moto. Então, a moto faz parte da gente mesmo, né? É diferente. Então, você é o piloto como
Mark Marques. Vicente. A história engraçada, né? E sempre tem um que pergunta da história engraçada. É uma história engraçada, divertida. Muita gente vai falar que é mentira, que é história de pescador. Sempre, né? Sempre, né? Mas eu garanto para vocês que não é história de pescador, é história de trilheiro mesmo. A gente estava numa trilha lá pro lado de Pirinópolis. Quem é de Goiás sabe o que eu estou falando. É uma região de serras, de cachoeiras muito bonitas, né? E eu andava de DT na época. E foi ficando mais pro fim do dia e saímos. Aquela turma e eu fui ficando para trás. Aí eu passei num riacho lá, a moto morreu. Pô, sozinho, foi todo mundo embora e eu fiquei. E agora? Pedalei, nada, e pedalava. E ainda bem que a DT é levinha. Se fosse uma XL, eu acho que eu tinha ido embora a pé. Pedalei e de repente eu escutei uma voz: tira a vela. Tira a vela. Olhei, não vi ninguém, cara. Falei, que porra é essa? Pedalei de novo. Já falei, tira a vela. Olhei, só tinha um cavalo lá. Fui lá, tirei a vela, pedalei e tal. Peguei um isqueiro. Faísca. Batei, pegou. E eu olhei assim, não falei que era a vela? E eu, caramba, tem algum dos amigos que tá perdido aqui, tá me sacaneando, né? Mas eu peguei e fui embora. Aí o Zenha deve conhecer lá no Caxambu. Caxambu, sei. Aí eu cheguei lá no Caxambu, tava todo mundo no botequinho lá no ranchinho esperando. Aí, ó, o que houve? Aí eu contei a história. E tinha um velhinho lá de chapéu, com um cigarrinho de paia lá, fumando e tal, né? Escutando a história e todo mundo, que mentira, que isso, que não sei o que tal. E o velhinho olhou pra mim, que cor que era o cavalo? Eu falei, branco. Ele falou, você deu sorte, porque o preto não entende nada de 2 tempos. Não, isso é verdade. Não, isso aconteceu mesmo. Aí eu acredito. Olha a cara do nosso produtor, ficou vermelho igual uma bisnaga de ketchup. Não, mas essas brincadeiras, essas histórias, a gente sempre tem que estar divulgando, quebrar a atenção, né? E isso... Ninguém vai acreditar na história. Ninguém vai acreditar. Do cara da moto, ninguém vai acreditar mais. Então, no meio dos trilheiros, a gente escuta isso o tempo todo, só o besterol, né? Divertido, a gente dá muita risada. E o motociclismo proporciona isso, momentos alegres, momentos feliz, descontraídos e tudo mais. Zenha, você que abriu o programa, você que encerra, né? Bom, vamos encerrando aqui esse programa... O podcast, né? Programa não, podcast nosso aqui, além do capacete, foi muito legal, né? O Marcinho veio relatar os problemas que ele teve aqui com a nova marca, né? Mas que já estão sendo resolvidos, graças a Deus, né? Vai estar tudo certo. Agradecer ao Marcinho pela presença e até a próxima, né? Até a próxima. Agradecer nossos patrocinadores, né? Estão aqui, parece o tempo todo os nossos patrocinadores, já está na hora de reformular aqui também, né? Vamos trazer novos patrocinadores aí, as pessoas que estão ligadas no segmento. Tem muita gente boa aí nos acompanhando. Tivemos aí um índice muito expressivo de visualizações, né? Produção. Assim, surpreendente, é um projeto novo, um projeto do Zenha, há mais de um ano que ele vinha falando para a gente fazer, e de repente falei, vamos fazer. Então a gente está começando, e tem até um rapaz aí que eu vejo nas redes sociais, curte aí, vocês falam que eu sou ruim, mas curte então só para curtir, deixa eu ser ruim mesmo. Então curte, põe um joinha aí pra gente, segue a gente, a gente está aqui para falar de motociclismo, contar histórias interessantes, histórias engraçadas, histórias não muito engraçadas, como está sendo a do Marcinho, mas é uma situação que acontece no nosso dia a dia. E eu quero fazer depois, falar do dia a dia de uma loja de motos. Já falamos de concessionárias, falar de uma loja de motos, onde a gente vende acessórios, motos seminovas, aquele convivência com clientes, o cliente ansioso, aquele cliente calmo, que a gente tem todo tipo Amanhã eu te ligo. Não, já comprei. Exatamente, pessoal. Obrigado, Marcinho. Despeça aí. Obrigado aí, Celso. Obrigado, Zenha, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, Obrigado. pela iniciativa, nesse bate-papo descontraído.
falando coisas persistentes, coisas além do capacete mesmo. E parabéns aí, vamos avante. Falou, Marcelo. Obrigado. Isso Obrigado. aí, valeu.